Programa de pós-graduação como mestrado e doutorado desempenham um papel crucial na formação de pesquisadores e cientistas capazes de liderar a inovação e o progresso da sociedade. Mas para consolidar seu potencial, é importante que se estabeleça ações afirmativas que promovam a diversidade, principalmente a participação de pesquisadores negros. A diversidade nas ciências é capaz de enriquecer a produção de conhecimento e ajudar a corrigir disparidades históricas? Começa agora mais um programa Negros em Foco. As áreas da ciência e pesquisa no Brasil apresentam desenvolvimento e comprometimento com o avanço socioeconômico do país. Mas ainda existem desafios que a comunidade negra precisa enfrentar. Por conta disso, eu quero apresentar meus convidados de hoje. É um prazer receber a Caroline Suzarte, que é pesquisadora e doutoranda no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP e vice-presidente da Women in Nuclear Brasil. Obrigado pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor, pelo convite. E também o professor Carlos Machado, que é mestre em História pela Universidade de São Paulo e autor do livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Seja bem-vindo, professor Carlos. Muito obrigado, reitor José Vicente, pelo convite, pelo reconhecimento. Diga uma coisa, professor Carlos. Nós estamos no momento, em que a ciência, em que a tecnologia está exigindo demais dos países, das comunidades. E os profissionais dessas áreas, da mesma maneira, estão sendo extraordinariamente demandados. Como é que está esse ambiente no Brasil de hoje? O Brasil, há muito tempo, ele figura entre as 10 maiores economias do mundo. Sim. Às vezes está no 6º lugar, às vezes está no 8º. O 8º tem ficado um certo tempo, E a ciência e tecnologia é fundamental na competitividade do país, nesse concerto de nações, onde você tem que desenvolver o novo, criar inovações para que você seja competitivo, tanto internamente quanto externamente. Pesquisa nuclear, médica, uma mulher jovem, negra. A diversidade na ciência é capaz de enriquecer a produção do conhecimento e ajudar a corrigir essas distorções históricas da exclusão, da não presença, do não pertencimento, doutora Carolina? Com certeza, principalmente pela representatividade. O quão importante é nós nos vermos em outras pessoas, e vermos em pessoas de cargos de liderança, de cargos que a gente também consegue alcançar. Então, eu venho também fazendo e participando de trabalhos dentro da área nuclear, porque é uma área que ainda é majoritariamente masculina e branca. Sim. Então, eu venho junto com os grupos, que eu faço parte, como a Women in Nuclear Brasil, o coletivo de mulheres negras da área nuclear, que é o que dá o suporte dessas mulheres ali que estão empenhadas a fazer a diferença nesse setor, que é um pouco complicado e difícil. Olha, com o reajuste de 40% no valor das bolsas, o sistema brasileiro de pós-graduação teve um aquecimento em 2023 e nos programas de mestrado e doutorado foi registrado mais de 350 mil alunos matriculados. Acompanhem comigo mais dados. De acordo com a plataforma Sucupira, sistema gerido pela CAPES, o país conta com mais de quase 4.600 programas de pós-graduação. Considerando apenas a população com 24 anos ou mais no Brasil, estima-se que 5,5%, cerca de 7.650.000 pessoas, já tenham frequentado um curso de nível de instrução mais elevado. 4,5% já participaram de algum programa de especialização de nível superior, 0,7% fizeram mestrado e 0,3% da população participou de um programa de doutorado. Entre os que frequentam cursos de pós-graduação no Brasil, os alunos da cor branca representam mais de 60% do total, enquanto a participação de negros é de apenas 38%. Sendo importante ressaltar que, de acordo com um estudo do Observatório
relatório de ações afirmativas na pós-graduação, realizado a partir da análise dos editais de seleção dos cursos de mestrado e doutorado de universidades públicas, mais de 1.500 programas já adotavam algum tipo de ação afirmativa em seus processos de admissão. Pois é, né? O universo está se movimentando, tivemos aí algumas melhoras e os negros estão chegando, né, professor Carlos? Mas já estão chegando em número qualitativo e essa presença negra já está sendo suficiente para trazer essa abordagem dessa negritude dentro da ciência? Eu percebo que tudo o que está acontecendo é resultado de uma luta ancestral do movimento negro. Então, você ter a disciplina de História da África e dos afro-brasileiros nas escolas públicas e particulares é um grande avanço, mas ainda existem muitas dificuldades, muitas resistências. E você ter ações afirmativas nas graduações, nas licenciaturas, na pós-graduação, ela é fundamental, porque nós carecemos de mestres e doutores negros no Brasil. Quando nós falamos de acessibilidade, né, de nós, né, pessoas negras, entrarmos na universidade, não é só o entrar, tem que pensar no permanecer. Porque quantas pessoas que estão na graduação, elas precisam trabalhar até estudando ao mesmo tempo, que não é fácil. Então, essas pessoas também se sentem desmotivadas a continuar. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, o pesquisador, ele não é considerado um profissional. Então, recentemente a gente teve um ajuste das bolsas. Melhorou? Ajudou com esse aumento? Ajudou. Não vou dizer que é o essencial, que foi... ajudou. Então, o valor da bolsa anteriormente era de R$ 2.200, hoje é de R$ 3.100, que ainda não é um valor viável, porque nós temos artigos para publicar que muitas revistas são pagas, Sim, né? sim. Temos que participar de congresso, então o tempo todo tem custos que só o valor da bolsa não é o suficiente. Olha, em média, 1 em cada 4 matriculados em programas de mestrado e doutorado no Brasil é negro. Mas, apesar da baixa inclusão, negros estão vivendo o sonho acadêmico e um deles é o doutorando em oceanografia da USP, André Caloni. Vamos conhecê-lo. Inicialmente eu pensava em fazer biologia marinha, só que a oceanografia ela tem muito mais área de atuação no mercado e aí você consegue trabalhar com várias outras coisas se você não conseguir arrumar uma atuação na sua área de interesse. Então você pode trabalhar com oceanografia geológica, oceanografia física, oceanografia química. E aí a oceanografia ela também inclui muito isso, que você não está na sua área de conforto o tempo inteiro. Você está aqui trabalhando no laboratório, aí depois de repente você vai embarcar, de repente você vai para um lugar no litoral. E acho que isso naquele momento foi o que mais me cativou a ir para essa profissão. Durante a graduação eu trabalhava com mar profundo e aí o laboratório tinha esse projeto de Antártica. Só que eu ainda estava um pouco cru, tinha acabado de sair da graduação, então eu trabalhei muito nesse projeto de mar profundo, até que eu pedi pro meu professor, falei, eu queria entrar no projeto Bicu. Ele conheceu meu trabalho, sabia que eu trabalhava bem, e aí ele deixou eu entrar. Foi literalmente numa conversa mesmo, como a maioria das coisas é aqui. O que virou a chave para mim foi depois da Antártica, que aí eu comecei a abrir portas para outras pessoas me chamarem para outros serviços, para eu fazer publicidade no Instagram, para eventos de oceanografia, coisas de oceanografia no geral. Quando eu estava na Antártica, o que eu pensava muito se as pessoas estão sabendo o que a gente está fazendo aqui. E aí eu pensei que, se a gente fizer a divulgação científica focada para o que a molecada assiste, então TikTok, Instagram, rede social, a molecadinha vai assistir muito mais. Entender quais bichos estão por lá e procurar algum indício do derretimento das geleiras está afetando a distribuição desses bichos. A ciência não precisa ser sempre quadrada, voltada para um perfil de pessoa, sempre do mesmo jeito, sabe? A ciência às vezes precisa ser mais acessível. Agora, Carlos, ele está falando de uma coisa importante, que é justamente essa possibilidade de apreender um conhecimento mais elaborado, logicamente, mas também a representatividade, o quanto ser um cientista negro repercute lá na ponta, num jovem, numa criança. O ambiente acadêmico que trabalha com essa perspectiva da inclusão tem essa capacidade de contemplar mais dimensões dos problemas e das soluções de uma sociedade mais ampla, né, Carlos?
É importante dizer também que é uma minoria de pessoas que entram nas universidades, né? E o objetivo é aumentar esse número. Nós já tivemos experiências governamentais dizendo que o ensino é para poucas pessoas, e o ensino não pode ser para poucas pessoas, né? A gente tem que pensar em garantir oportunidades, igualdade de oportunidades para mais pessoas, né? E nós, população negra, entrando na universidade, a gente tende a modificar essa universidade, né? A trazer novos elementos, novos olhares, uma visão diferenciada, né? Ô, Caroline, você tem dito, nós estamos conversando, olha, a Bolsa aumentou de 1.000 para 2.000, 3.500, é insuficiente, não dá conta, etc. e tal. Mas daí é a parte do governo. Mas nos grandes centros, o que nós temos é o ambiente corporativo investindo muito intensamente na pesquisa, criando espaços específicos. Nós temos o caso, por exemplo, né, do Vale do Silício, né, que as empresas vão lá, investem pesado, traz mentes brilhantes de várias partes do mundo e cria as condições para desenvolver uma boa pesquisa. Aqui no Brasil, isso é possível? Aqui no Brasil, isso pode ser uma realidade? O que precisa para que também aqui o ambiente corporativo seja um ator importante? Eu acho que sim, dá para termos, né, esse exemplo aqui no Brasil. E eu acho que falta mais o olhar externo das empresas, das indústrias, de ver que na universidade se faz pesquisa, tem pessoas sérias que estão trabalhando, doando a vida para poder desenvolver algo para benefício da sociedade. Então, quando a gente fala dessas fugas de cérebro, dessa perda desses pesquisadores, o país ele perde. Não é só o pesquisador, né, que está ali atuando, é toda uma sociedade. Por que a pessoa, o profissional, o cientista já pronto quer ir para o exterior e não pode ficar no Brasil? Qual é o problema central? Eu acredito que é a falta de valorização. Porque fora, eles veem o brasileiro, o perfil do brasileiro, pessoas capacitadas, pessoas que estudaram a vida toda, né? Porque quando a gente fala de graduação, mestrado, doutorado, é uma vida que a gente dedicou naquele estudo. Então, aqui, infelizmente, nós não temos essa valorização. Então, acaba o doutorado, muitos ficam, e agora? Vou ter que fazer um pós-doc porque eu não consigo entrar na indústria, que a indústria não nos vê, que esse tempo que a gente gastou, 6 anos, né, de mestrado e doutorado, que a gente estava trabalhando. Então, muitos veem o exterior, né, os países do exterior, como uma oportunidade de ser valorizado pelo estudo, pelo trabalho. Para mostrarmos que o mercado é promissor, no próximo bloco nós vamos conhecer uma cientista que virou empreendedora e hoje é uma referência em biotecnologia. Não saia daí porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. No bloco anterior, contemplamos a importância da valorização de programas acadêmicos de pós-graduação e também a inclusão de pesquisadores e cientistas negros. Para discutir esse tema, estão comigo a pesquisadora e doutoranda do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, a Caroline Suzarte, e o professor e mestre de História, Carlos Machado. De novo, muito obrigado, né, pela gentileza da presença, não é? Professor Carlos, da onde que veio essa paixão, né? Diz que para ser cientista tem que ser, antes de tudo, um apaixonado, né? Como surgiu a sua paixão pela ciência? Através da leitura. Leitura? Leitura. Foi simples assim? Principalmente de jornais, Sim. revistas. Eu me apaixonei pelo jornalismo, posteriormente eu apaixonei por diversas áreas da ciência. E eu fiquei fascinado. Então, eu pensei em ser economista, Sim. já pensei em ser psicólogo, Sim. mas eu bati o martelo em história. Falei assim, não, história realmente tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu faço. Essa é a minha praia. E essa é a minha praia. E eu estou surfando nessa onda da história. Doutora Caroline, o que te levou a se apaixonar por essa tal de, né, energia nuclear? É tão complicado, os átomos, enfim, como é que brotou essa paixão?
Eu sempre fui muito curiosa. Curiosa. E na época da escola, né, eu gostava muito de entender o porquê das coisas. Então, na graduação, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Tá. E ali me despertou o desejo de estudar mais e de procurar saber mais esse mundo que a gente não enxerga com os nossos olhos, mas que existe. Então, eu terminei a graduação e continuei aqui no IPEM, né? E para aprofundar mais esse tema. Mas o professor Carlos está dizendo que tem limites de toda natureza, inclusive, né, um ambiente que não tem a presença do negro, que não tem a diversidade, que não tem os recursos, e tudo isso são dificuldades difíceis de serem superadas. Isso para um homem pesquisador. Você é uma mulher negra pesquisadora. É mais difícil? É mais complicado? Como é que você está vendo esse mundo? Mas por ser uma mulher negra, uma mulher nordestina que está morando em São Paulo, né, tem as dificuldades particulares, né? E no meu caso, eu tenho bolsa de doutorado, eu consigo me manter. E eu fui uma das contempladas por uma iniciativa, né, do Ministério da Igualdade Racial, entre 86 mulheres para fazer o doutorado sanduíche, que é uma parte da pesquisa fora do país, e o pós-doutorado. Então, são esses incentivos que a gente precisa, é esse olhar, né? Mas será possível transformar uma pesquisa em negócio? Para a Mona Oliveira, esse sonho se tornou real depois de percorrer uma trajetória acadêmica exemplar. Essa cientista agora quer revolucionar o mercado de bioeconomia. Vamos ouvi-la. Eu sou de Salvador, da Bahia, do bairro do Cabula, que é um antigo quilombo. Eu não vim de uma família rica, né? Não tínhamos privilégios econômicos, mas o privilégio da educação, do esforço a aprender, a estudar, a priorizar a educação. Na minha casa era a ordem, não existia outra opção. Eu fui a primeira a entrar na Federal da Bahia, dos meus parentes, né? Nunca tive ninguém com mestrado ou doutorado perto de mim, sequer sabia o que era isso. E entrando na faculdade de medicina veterinária, que eu consegui entrar na Federal da Bahia, eu descobri esse universo de possibilidades, incluindo a pesquisa acadêmica. Com isso, minhas notas começaram a ficar tão boas que eu comecei a ser monitora da disciplina de bioquímica. Mas cientista ganha muito pouco no Brasil, né? Eram R$300 na época. Foi uma bolsa de ações afirmativas para permanência de estudantes, então eu me enquadrei, né, como mãe, como parda, recebi a bolsa, me deram a oportunidade porque eu tinha vontade, não que achava que eu era excepcional, mas eu fui aprendendo, crescendo e eu fiquei 7 anos nesse laboratório. Falando um pouco só da BioLinker, a gente é uma plataforma tecnológica, né, para construir organismos que produzem matéria-prima. Eu amo ser empreendedora, eu amo, de verdade, assim. Eu gosto de ser cientista e eu juntei as duas coisas que eu gosto, né, que é exatamente estar trabalhando com coisas inovadoras e vendendo isso, empacotando isso com valor, entendendo o impacto que isso vai causar, sabe? Gerando empregos. O Brasil importa 90% dessas matérias-primas que a gente produz aqui. Então, todo o meu dia é para convencer as pessoas que a gente consegue fazer. Eu quero construir a BioLinker para ser a melhor empresa de biotecnologia do mundo. A gente já tem prêmios internacionais nesse segmento e o que eu quero isso é expandir. Agora é só crescer, colocar a marca, criar essa cultura de entendimento que a gente pode, porque a gente tem os melhores cientistas, de verdade, os melhores cientistas do mundo. Não é os equipamentos que vai fazer, não é os robozinhos, não. Ok, a gente está trabalhando com AI, mas no final tem que alguém botar o prompt. E esse prompt vem daqui. Professor Carlos, tem que botar o propinte, né? Agora, é muito curioso, porque nós estamos dizendo da dificuldade de acessar esse ambiente, né, esse espaço, mas tem também um mercado aberto para todos aqueles que se preparam, né, para estar participando dele.
Nós temos mecanismos que possam ajudar os jovens cientistas a não irem para o exterior e poder explorar dimensões do mercado que estão estabelecidas aqui no nosso próprio país? Isso é um caminho que a gente pode aprimorar, melhorar? Sim, é possível. Eu acredito que ir para o exterior é um desenraizamento, né? Não é fácil você se estabelecer numa terra estrangeira. Então, seria o ideal a gente ter essas oportunidades aqui. Mas eu sinto que eu tenho percebido que isso está acontecendo gradativamente no Brasil. Tem polos de inovação, de tecnologia, espalhados em diversos lugares do Brasil. Então, isso são possibilidades, né? E construir empresas, microempresas, médias, grandes empresas, é um caminho também, né? Agora, Caroline, os avanços científicos precisariam ser um mecanismo que ajudasse a solucionar os problemas da comunidade, né? E nem sempre é isso que acontece, né? Pelo contrário, as empresas patenteiam os inventos e depois cobram um preço altíssimo, né? Dos remédios, dos alimentos ou coisas que tais. Como é que a gente pode conciliar e pode permitir que essas conquistas da ciência possam estar disponíveis para auxiliar, solucionar os problemas simples ou complexos da sociedade? Para estudar uma solução, né, para algo da sociedade não é fácil, porque demora anos. Sim. Às vezes as empresas, as indústrias, até os bancos acham que não, vamos conseguir em um mês a solução para esse problema. E não é bem assim. Sim. Por isso que são longos anos de estudos, né, para atingir essa solução. Algo que pode melhorar, que eu acredito, é a divulgação. É a divulgação do que é feito e a divulgação, qual é o benefício? Se você investe para uma determinada solução, quais são esses benefícios que a sociedade vai ter? E comparar com o que já é atual, que já está todo mundo acomodado e que pode sim melhorar. Mas agora eu quero falar disso daqui, viu, professor Carlos? Fiquei sabendo que o senhor andou fazendo algumas artes, né? E que justamente por pensar nessa valorização do reconhecimento do negro nas ciências, né, exatas, biológicas, humanas, nosso querido professor trouxe esse livro maravilhoso, né? Um profundo estudo sobre personalidades importantes que muitas vezes caíram no esquecimento. O seu livro é O Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. É um retrato de que a nossa ciência é, antes de tudo, ancestral, não é? E tem origem, que é justamente o continente africano. Fala pra gente, professor, foi difícil fazer essa pesquisa, trazer todas essas informações e transformar num livro tão importante como esse? Sim. Eu era office boy nos anos 90, Sim. no centro da cidade de São Paulo, e eu gostava de ler revistas que falassem sobre a comunidade negra, né? Eu comecei a comprar revistas Ebony Sim. e Essence, revista americana, lá dos Estados Unidos, da comunidade negra de lá. Uhum. E lá, uma revista do mês de fevereiro de 1995 dizia o seguinte: todo dia você usa uma dessas coisas. A caixa de correio, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, o semáforo, a geladeira e a caneta tinteiro. Você está celebrando a história negra. Então, eu estava no ensino médio e, através de uma revista afro-americana, Sim. eu fiquei sabendo que existiam inventores e cientistas negros. E aquilo abriu a minha mente, a minha visão, porque eu nunca soube que uma pessoa negra tivesse inventado alguma coisa. Porque o que me passava na escola e nos meios de comunicação era que só os homens brancos ocidentais é que inventavam. No máximo, homens de origem asiática. Então, eu comecei a pesquisar por conta própria e fui juntando, fui traduzindo do inglês para o português. E em 9 meses de compilação, eu gestei esse livro em 2005. Que maravilha. E saiu uma primeira versão em 2014 e essa é a versão de 2017. Eu quero agradecer demais pela gentileza da presença, entendeu? Cumprimentar pela trajetória,
né, e dizer que estamos todos felizes, né, com as suas conquistas e que venham tantas outras. Muito obrigada pelo convite. Professor Carlos, da mesma maneira, parabéns, né, pela sua curiosidade, pela sua paixão pela ciência, pelas construções e realizações importantes na nossa agenda, né, pelos estímulos aos que acompanham sua história e, sobretudo, por essa obra maravilhosa, que seguramente é uma das poucas que nós temos no país e que, com ela, tantas outras pessoas poderão conhecer essa história maravilhosa, né? A história do negro vem de longe. Exatamente. É uma história de reis, né, rainhas, heróis e grandes cientistas. Sim, nossos passos vêm de longe e vamos nos descolonizar. O objetivo desse trabalho é mostrar um lado que foi estrategicamente ocultado na história brasileira, que é a genialidade do povo negro. E a você, telespectador, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços e até lá. Tchau.